Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o metabolismo da água, dos eletrólitos e sobre choque. Então vamos lá. Quais são as funções da água no nosso corpo? Constitui basicamente a estrutura das células, tá? É um solvente universal, participa das reações orgânicas da nossa homeostase, regula a nossa temperatura corporal para impedir que a gente entre hipertermia ou hipotermia e regula o equilíbrio ácido-básico do nosso corpo, mantendo assim a homeostase. Tá? Então, quando a gente pensa qual a importância da gente beber água, a gente tem que entender isso. 75% do nosso cérebro é composto por água, a gente tem uma média de 70% do nosso organismo composto por água. Né? Então, ajuda na respiração, ajuda a transportar os nutrientes, protege nossos órgãos, compõe 22% da massa óssea. Imagina isso. Algo que você imaginava que era maciço não é tão maciço desse jeito. 22% é água, né? Constitui 80% do nosso sangue. Regula a nossa temperatura, como eu disse, e mantém as articulações sempre saudáveis e lubrificadas. Bom, como é que é feita a distribuição da água? A gente tem a água corporal total, a água extra e intracelular e o plasma. Tá? Então, basicamente, muda quando a gente tem um homem, uma mulher, acaba que a mulher tem um pouco mais um pouco menos de líquido do que o homem, tá? E a gente tem que imaginar que a maior parte da água está no espaço intracelular, tá? E ele está fazendo trocas com o terceiro espaço. Então a gente tem o espaço intravascular, a gente tem o terceiro espaço que é o intersticial e o intracelular. E a água fica se regulando, passando de um por outro, mantendo a homeostase. Então temos a água corporal total, a água extra e intracelular, o plasma, água de solvatação, que é depuração dos íons, e a água do terceiro espaço. Tá? Então a gente tem alguns órgãos que acabam sendo mais encharcados em teoria. O cérebro tem 75% de água na sua composição, pulmões 86%, a musculatura 75%, o coração 75%, rins 83%, fígado 86% e o sangue 81%. Então a gente, quando pensa na distribuição da água, a gente tem que imaginar qual o tipo de tecido, né? Como a gente viu, o osso tem 22%. O sexo, a idade, o estado nutricional do paciente. Se eu hoje tenho 70% de água no meu corpo e amanhã eu estou desidratado, eu não vou ter essa mesma porcentagem. Tá? Então eu tenho mecanismos regulatórios de água, que isso aí você vai aprender estudando a fisiologia no Guyton. Tá? Mas, mais ou menos, a gente tem que tentar manter o equilíbrio hídrico. Tá? A gente tem que entender onde que a gente perde e como que a gente ganha, para poder mais ou menos entender qual o equilíbrio que a gente tem que chegar. Então a gente perde mais ou menos pelas perdas fecais 100 ml. Por quê? Porque lembra que lá no intestino grosso você tem absorção de água, certo? Você tem as perdas cutâneas pela sudorese, você perde 400 ml mais ou menos pelos pulmões, diurese 1.500 aproximadamente. A gente está falando de um indivíduo de 70 kg, de 1,70 m, que é a média mundial. A gente perde aproximadamente 2.600. Qualquer coisa que desequilibre algum desses, você vai aumentar a sua perda. Tá? Ao mesmo tempo que a gente ingere uma média de 1.500 ml de líquido, a gente ingere aproximadamente 800 ml de água pelos alimentos sólidos, água de oxidação 300 ml, dando mais ou menos esses 2.600. Lembrando que, de acordo com o local que você mora, né, de acordo com o calor que você é exposto no seu dia a dia, tipo assim, pessoas que trabalham em caldeiras ou em minas, né? Pessoas que trabalham em frigoríficos, são totalmente diferentes quando você vai avaliar a perda hídrica. Tá? Bom, então eu tenho uma osmorregulação, tá? Que eu tenho que manter, não é só a questão do líquido, eu tenho que ter um líquido que não mexa na minha osmolaridade. Tá? Para isso, para fazer o quê? Para eu não perder líquido para o terceiro espaço e não cair nesse desbalanço da homeostase. Tá? Então eu tenho sensores no hipotálamo, eu tenho a sede, que basicamente ela faz com que você ingira mais água. Tá? Eu tenho o efeito direto da osmolaridade quando eu tenho uma desidratação, fazendo o quê? Eu faço absorção de água no rim, ingesta hídrica por sede, tá? Diminuição da transpiração. Eu tenho a regulação do volume, que depende muito da perfusão tecidual.
sensores da carótida, né, os sensores carotídeos barioceptores, tá? E os efeitos da natriurese, como já falei, pela sede. Bom, como é que eu avalio a água corporal? Direta, radioisótopo, espectrofotometria ou indiretamente pela massa magra, que eu posso fazer pela densitometria, ou bioimpedância ou antropometria, tá? Mas basicamente a gente vai estimar a perda hídrica, fazendo os cálculos em cima, lógico, dessas perdas aqui, tá? Então, em cima dessas perdas e em cima da sua ingestão, a gente faz uma estimativa de ganho e de perda de líquido. Então, para isso, eu tenho que entender qual é a quantidade de litros de água que eu tenho em cada indivíduo, a depender da faixa etária, tá? Para isso, eu tenho que decorar, infelizmente, esse quadro, mas sabendo que, para eu calcular a manutenção de fluidos, eu tenho que ter 4 ml por quilo nos primeiros 10 quilos, eu tenho que ter 2 ml por quilo nos próximos 10 quilos, tá? E 1 ml por quilo para cada quilo acima de 20 quilos. Então, assim, você percebe que no começo eu sou mais agressivo, depois eu passo a ser moderado nessa reposição volêmica e depois eu passo a ser conservador, tá? A não ser que o paciente esteja em choque, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, para isso, eu preciso dessa folha de reposição hidroeletrolítica, eu preciso estimar onde que o paciente está perdendo, tá? Eu preciso estimar o plano de correção em cima não só do líquido, mas do eletrólito. Não adianta eu dar só água, eu preciso dar um líquido que mantenha a osmolaridade plasmática desse paciente, tá? Para isso, eu preciso entender onde que é cada perda, tá? E em cada perda eu entender os eletrólitos de cada perda, para poder estimar e calcular perfeitamente como que eu vou repor esse líquido nesse paciente. Então, para isso eu tenho que entender que eu tenho cátions, ânions, proteínas, que vão gerar o balanço osmolar do paciente, tá? Quando eu vou repor, eu tenho que fazer o quê? Olhar aqueles cálculos, pegar essa tabela, preencher em cima das minhas perdas e escolher qual tipo de líquido eu vou infundir no paciente, de acordo com que se aproxime mais da reposição daquelas minhas perdas. Tá? Então, eu tenho soro glicosado, solução salina 3%, ringer lactato, albumina 25%, plasma fresco e os colóides aí, tá? Então, eu tenho que fazer. É interessante isso? Sim, porque não é simplesmente eu passar ringer lactato ou simplesmente eu passar soro fisiológico ou soro glicosado. Eu tenho que saber qual é a necessidade real daquele paciente para poder evitar que esse paciente tenha uma correção errada, né? Na verdade, você não corrigiu nada, você simplesmente, às vezes, até agravou a situação do paciente. Então, eu tenho também, dentro do paciente, eu também tenho que entender que através da anidrase carbônica, eu tenho um sistema tampão, tá? Onde eu tenho o bicarbonato, fosfato e as proteínas que vão fazer toda essa compensação, que eu vou ver a partir de onde? Da gasometria arterial, tá? Então, eu preciso decorar esses números da gasometria? Sim. Eu preciso decorar aqui um pH que vai de 7,35 a 7,45, que acima disso é alcalose e abaixo disso é acidose. Eu preciso entender que o CO2 fica de 35 a 45, que acima disso é uma hipercapnia e abaixo disso é uma hipocapnia. Eu preciso entender que o O2 vai de 80 a 100 e eu posso ter hiperoxemia ou hipoxemia. Eu preciso entender a faixa do bicarbonato e do base excess para calcular se eu estou perdendo bicarbonato, se o meu balanço está desbalanceado, para poder assim eu fazer a correção perfeita. Então percebe-se que quando eu falo em líquido não é só injetar água, né? Senão o que vai acontecer? Eu vou perder para o terceiro espaço, eu vou me manter desidratado no intravascular e eu vou me manter encharcado no extravascular, tá? Então não é só repor o líquido, eu tenho que repor o líquido com os eletrólitos e o que tem osmolaridade, o que causa osmolaridade, como as proteínas que eu já falei nesse instante, tá? Bom, agora vamos entrar em choque, tá? Então basicamente eu não repus ou o paciente entrou em choque, mas o que é isso, choque? Tá? É uma queda da pressão arterial, seja com a redução de perfusão tecidual,
Tá? Então eu tenho uma queda da pressão arterial, eu tenho uma redução da perfusão tecidual, eu tenho uma alteração da oxigenação tecidual. Tudo isso eu tenho uma perfusão tecidual versus anóxia celular. O que eu quero dizer isso? Que quanto menos eu perfundo o tecido, mais eu deixo esse tecido em sofrimento. Tá? Então esse tecido vai gerar radical livre, esse tecido vai começar a fazer vasodilatação e isso vai fazer eu perder mais líquido do terceiro espaço. Vocês vão ver um pouco mais para frente, que depende do tipo de choque. Bom, para isso eu tenho que entender a fisiopatologia do choque. Tá? Eu preciso entender o que é uma PAM, tá? O que é uma resistência vascular periférica, tá? Entender que a PAM depende do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, óbvio. Eu tenho que entender que a resistência vascular periférica depende dos órgãos e tecidos, né? Eu tenho que entender que o débito cardíaco é a frequência cardíaca, a força de contratilidade miocárdica, a pré e a pós-carga, né? Eu tenho que entender que o comprometimento do débito cardíaco vai gerar uma queda da PA, vai estimular esses baroreceptores, vai estimular o sistema nervoso central e a medula adrenal e vai aumentar o débito cardíaco e vai aumentar também a resistência vascular periférica. Qual é a ideia? Quando eu tenho choque, resumindo isso aqui, eu tenho que manter a circulação presa central, coração, pulmão e cérebro. Basicamente eu esqueço os outros órgãos. Basicamente eu estou privilegiando, em teoria, esses órgãos mais nobres para a função vital do paciente. Bom, então eu tenho que entender que cada choque específico vai agir numa área do corpo. Tá? Quando eu tenho choque cardiogênico, basicamente eu tenho um choque extrínseco e intrínseco. Extrínseco como? Cardiogênico. Extrínseco, eu tenho tamponamento cardíaco. Eu estou impedindo que esse coração bata. Eu estou fazendo uma restrição ao batimento. Eu vou fazer um choque cardiogênico. Esse coração não está batendo efetivo. Tá? Eu tenho uma falha, um BAVT, tá? ou um bloqueio segundo grau que seja, mas que não está tendo um débito cardíaco suficiente. Esse paciente vai ter uma falha intrínseca com choque cardiogênico. Eu vou ter uma hemorragia. Hemorragia eu vou agir onde? Basicamente no meio, né? Porque eu vou ter alteração cardíaca, eu vou ter alteração periférica, então eu ajo no meio. E eu tenho um distributivo como a sepsis e o choque neurogênico, que eu vou fazer uma vasodilatação periférica importante. Eu mantenho a mesma coisa aqui, eu mantenho a mesma coisa aqui, mas eu tenho uma falha periférica no caso desses dois tipos de choque. Tá? Então vamos lá. Quando eu falo em perfusão tecidual, eu tenho que entender que eu tenho que manter a hemoglobina saturada de oxigênio para poder manter a oxigenação tecidual. E para isso eu preciso de um débito cardíaco, que eu preciso da frequência e do volume sistólico importante. Então você percebe que, mesmo se é cardíaco ou se é periférico, eu vou alterar a perfusão tecidual. Tá? Então se eu tenho pré-carga, falha na pré-carga, falha na pós-carga ou falha na contratilidade, automaticamente eu vou alterar a perfusão tecidual. Bom, então eu tenho reguladores e contrarreguladores desse choque. Tá? Reguladores, eu tenho os baroreceptores, como da carótida, eu tenho o sistema nervoso central que vai fazer a liberação de precursores e vão na cortical da adrenal e vão fazer o quê? Liberação de epinefrina e norepinefrina. Eu tenho as catecolaminas, especificamente, que vão vir desse sistema nervoso central. Eu tenho cortisol, tá? Eu tenho o sistema renina, angiotensina, aldosterona, eu tenho ADH, glucagon e insulina, que vão ser contrarregulados pelas sininas, mediadores inflamatórios, endotoxinas, metabólicos teciduais e acidemia. Se você parar para analisar, isso aqui é resposta endócrino-metabólica ao trauma. Então quer dizer que o choque em si é uma resposta endócrino-metabólica ao trauma. Lógico, é um evento agudo. A pessoa não vem há anos com choque. É um evento que está acontecendo nesse momento. Então eu tenho que saber qual o tipo de choque que esse paciente tem, para poder encaixar naquele gráfico, naquela figura que a gente viu atrás. Então é um choque hipovolêmico que eu tenho, eu vou agir no meio. É um choque cardiogênico, provavelmente coração. É um choque obstrutivo, hipoxêmico, vocês vão ver um pouco mais para frente, como embolia pulmonar. É um choque distributivo, seja séptico, inflamatório, anafilático, neurogênico, outro tipo de ação. Cada tipo de choque desse vai determinar um tipo de ação que eu vou ter que ter. E uma não se sobrepõe à outra, porque não adianta eu ter a mesma ação que eu tenho no choque séptico com o choque cardiogênico, porque não vai ser efetivo, não vai ser eficaz. Tá? Então vamos lá. Quando eu falo em choque hipovolêmico, o que é que eu tenho? Eu tenho hemorragia, eu tenho desidratação ou eu tenho sequestro hídrico. Como? Hemorragia.
tive uma fratura com a lesão de artéria femoral. Eu estou perdendo sangue, eu estou secando o meu tanque. Tá? Daqui a pouco eu vou ter uma pane seca, vai bater seco. Tá? Eu tenho uma desidratação. Vamos pensar numa diarreia por cólera. Eu tenho vários episódios de diarreia com perda hidroeletrolítica e o paciente desidrata a ponto de realmente entrar em falência do sistema circulatório, tá? Entrar em choque hipovolêmico por perder o líquido intravascular. Eu tenho sequestro de líquido, paciente cirrótico, perde albumina, não produz albumina. O que é que acontece com o líquido todo o terceiro espaço? Ascite, importante, líquido intravascular, débil. Então o que é que acontece nesse paciente? Choque hipovolêmico. Tá? Eu tenho diminuição do volume, diminuição do retorno venoso, eu tenho diminuição do débito cardíaco, hipotensão arterial, aumenta a catecolamina, aumenta a frequência, certo? Porque para tentar compensar a diminuição do débito cardíaco. Eu tenho sudorese fria, porque eu tenho vasoconstrição periférica. E eu tenho palidez cutânea, também associado à vasoconstrição periférica, que é associado ao aumento das catecolaminas. Choque cardiogênico. Eu tenho uma falência da bomba, ponto. Então eu tenho um débito cardíaco baixo, que eu vou fazer o quê? Eu tenho um aumento do volume do coração e uma diminuição da pressão arterial. Então eu tenho um aumento da resistência vascular periférica, eu tenho um aumento da frequência cardíaca para tentar compensar, tá, essa falha da bomba, tá? E eu tenho um aumento da PVC. Por quê? Por que eu tenho um aumento da PVC? Pressão venosa central. Eu tenho uma falha da bomba, seja extrínseca ou seja intrínseca. Então o sangue que está no coração ele não vai adiante. Se ele não vai adiante, tá? O que acontece? Ele é represado. Represado passa para o ventrículo direito, para o átrio direito, aumento da PVC. Então, o que pode gerar o choque cardiogênico? Insuficiência do ventrículo esquerdo, infarto do miocárdio, miocardiopatia, miocardite, todas essas situações onde o sangue fica circulando dentro do coração, como os shunts, ou simplesmente ele não consegue sair do coração. Choque obstrutivo. Tá? Eu tenho uma embolia pulmonar, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, uma coartação da aorta, uma micção arterial. Você percebe que eu não oxigeno esse paciente. Tá? Eu não consigo simplesmente oxigenar esse paciente. A frequência às vezes se mantém, mas eu não estou conseguindo manter uma perfusão por não conseguir oxigenar essas hemácias. Choque distributivo, séptico, anafilático, neurogênico. O que é que eu tenho? Vamos pensar no séptico. Toxina exógena, vasodilatação, hipotensão, estagnação sanguínea. Lógico, se eu tenho hipotensão e vasodilatação, eu paro basicamente aquele processo de fluxo sanguíneo contínuo que a gente tem. Então, eu tenho coagulação intravascular disseminada. Por quê? Porque a gente vive em homeostase. Fatores de coagulação a favor e fatores de coagulação contra. A partir do momento que eu tenho estagnação, eu entro na tríade de Fischl, estase, coagulação intravascular. Eu tenho um pulmão de choque e eu começo a ter insuficiência renal aguda, úlceras de estresse, tudo associado aqui à hipotensão. Lembre, eu tenho que privilegiar órgãos nobres. Se eu tenho vasodilatação periférica, eu vou fazer o quê? Eu não vou conseguir chegar esse sangue suficiente nesses órgãos mais distantes, como o rim e outros órgãos, como o intestino até. Sepsis intraabdominal, mesma coisa. Imagina a alteração da mucosa intestinal, eu tenho translocação bacteriana, eu tenho aumento de citocina, bacteremia, aumenta a resposta imune e sepsis. Você percebe que tudo cai dentro da resposta endócrino-metabólica ao trauma. Tudo. Não tem muito para onde correr. Então eu tenho aumento das citocinas, como o fator de necrose tumoral alfa, tá? Eu tenho aumento de radicais livres, isso vai aumentar minha vasodilatação, ativação plaquetária e sistema de coagulação, eu vou ter CIVD, tá? Morte celular, principalmente pelo desbalanço hidroeletrolítico, tá? Lembrando que a resposta ela não é só endócrino metabólica ao trauma, ela é imune também. Choque anafilático. Bom, tem que entender que esse tipo de choque é uma hipersensibilidade do tipo 1, que é basicamente mediado por IgE. Eu tenho mastócitos, histamina e leucotrienos, isso aí vai gerar uma vasodilatação importante, tá? Isso vai gerar uma queda da pressão arterial e mesmo o aumento da frequência cardíaca não vai ser o suficiente para poder gerar essa demanda de oxigênio nas extremidades, isso vai gerar hipóxia, tá? Choque neurogênico, o que eu tenho? Imagine simplesmente eu cortei o fio. Tá? Eu tenho um fio que gera impulso que faz vasoconstrição periférica. Eu simplesmente cortei o fio. O que vai acontecer? Vasodilatação periférica. Então eu tenho uma vasoplegia generalizada, tá? Eu tenho uma desnervação.
Então, o que é que acontece? Eu não tenho resposta vascular, eu não tenho contração dessa artéria, faz dilatação, e o que é que vai acontecer com esse paciente? Simplesmente ele vai ter uma vasodilatação excessiva e choque distributivo do tipo neurogênico. Então, tem um débito cardíaco normal? De início, sim, tá? De início, sim. Bom, para eu fazer o diagnóstico de choque, eu tenho que entender os sinais clínicos, eu tenho que entender o diagnóstico clínico, laboratorial e hemodinâmico. Dentro dos clínicos, eu tenho sinais e sintomas, débito urinário, perfusão periférica. Isso é importante porque vocês já viram que eu tenho que diferenciar os tipos de choque. Não adianta eu querer tratar um choque cardiogênico como um choque séptico, porque eu vou matar esse paciente. Tá? Laboratorial, lógico que a gasometria é o mais importante, o lactato. Tá? E hemodinâmico com PVC, PAI, ultrassom, todos os outros tipos de monitorização ao vivo que a gente pode estar fazendo nesse paciente à beira do leito. Tá? Bom, então eu tenho sinais vitais, diurese e o aspecto neurológico do paciente. Dentro disso, eu vou estimar qual é a classe do choque que esse paciente tem. Se é classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. Isso implica na reposição volêmica que eu vou fazer, tá? Com cristalóide ou sangue, mas lembrando que quando eu pego o ATLS 10ª edição, que foi recém-lançado, eu já mudo um pouco isso aqui. Porque independente do choque, se eu dou 1 litro de cristalóide e o paciente não responde, eu automaticamente passo sangue. Mas isso é a realidade americana, lembra disso. Lá eles têm banco de sangue muito fácil, muito perto, diferente totalmente da gente. Tá? Então, para isso eu tenho que entender qual é a classe, para tentar entender qual é a perda sanguínea que eu tenho em cada classe, como classe 1 eu tenho 15% aproximadamente, 2 de 15 a 30, 3 de 30 a 40 e 4 acima de 40% de perda sanguínea, tá? Para tentar entender por que eu vou simplesmente dar cristalóide ou cristalóide sangue. Mas a gente segue no mundo hoje o ATLS 10. Tá? Bom, qual o objetivo do tratamento do choque? Primeiro, manter a PAM acima de 65, manter a pressão sistólica acima de 90, manter a PVC entre 8 e 12 e manter o débito cardíaco de 2 a 4 litros por minuto por metro quadrado. Presta atenção, o que eu quero com isso? Manter a perfusão tecidual periférica. O que eu quero com isso? Não simplesmente manter a perfusão do cérebro, pulmão e coração. Eu quero manter outros órgãos nobres, como o próprio rim. Eu tenho que manter a saturação alta. Por quê? Quer dizer que... O que quer dizer que está oxigenando? Não quer dizer só que o pulmão está funcionando. Quer dizer que além do pulmão estar funcionando, o meu coração está conseguindo mandar aquele sangue e aquele sangue está chegando na periferia. Tá? Eu tenho que manter o lactato baixo. Por quê? Quer dizer que meu metabolismo está aeróbico e não anaeróbico. Tá? Eu tenho que manter um débito urinário de 30 a 50 ml hora. Por quê? Quer dizer que eu tenho perfusão renal. Tá? Lembra que eu sempre tenho que entender qual que é a função renal do paciente antes, né? Porque se eu pego um paciente renal crônico, basicamente isso aqui não vai funcionar para mim. E também o retorno da consciência. O paciente começa a ficar torporoso, obnubilado. A partir do momento que ele começa a retornar à consciência, quer dizer que eu estou oferecendo a perfusão tecidual ao cérebro dele. Então eu tenho que buscar ativamente as causas desse choque. Como eu falei, não adianta querer tratar um choque cardiogênico, como neurogênico ou como qualquer outro. Tá? A gente tem que buscar a causa e agir em cima daquela causa específica daquele choque. Eu tenho que dar o suporte de oxigênio necessário para esse tipo de paciente, para esse tipo de choque. Eu tenho que monitorizar esse paciente e eu tenho que realizar o controle hemodinâmico rígido. O paciente em choque não é um paciente para ficar em corredor, é um paciente para ficar com monitorização de UTI ou de emergência. Tá? Eu tenho que fazer uma reposição volêmica importante nesse paciente, de acordo com a perda sanguínea desse paciente ou de acordo com a perda da perfusão tecidual desse paciente. Tá? E eu tenho que fazer o uso de drogas vasoativas. Vamos supor, se eu tenho um choque neurogênico, esse paciente tem vasodilatação periférica, ele está perdendo o terceiro espaço? Não. Ele mantém a osmolaridade plasmática dele, ele não tem tônus. O que eu preciso oferecer a esse paciente? Líquido? Não, eu preciso oferecer tônus, eu preciso de droga vasoativa. Tá? Eu tenho um paciente que tem um choque cardiogênico por um BAVT. Esse paciente tem perda sanguínea? Não. Ele tem perda de líquido? Não. Ele tem perda de osmolaridade? Não. O que esse paciente tem? Ele tem falha da bomba. Adianta eu encharcar esse paciente? Não. O que adianta nesse paciente fazer uma droga vasoativa que aumente a minha contratilidade cardíaca? Eu tenho um paciente que tem um choque séptico. Então eu tenho uma vasodilatação periférica e aumento da fenestra, eu tenho perda de líquido.
terceiro espaço. Então adianta eu dar só droga vasoativa para fechar a periferia? Não, eu tenho que oferecer droga vasoativa e reposição volêmica nesse paciente. Então, para isso eu tenho, como eu já disse antes, soluções cristalóides, hipertônicas, colóides e o sangue. Tá? Lógico que quando eu falo em choque é diferente de quando eu faço reposição, como eu falei no começo da aula do metabolismo da água. Tá? Ali eu tenho um paciente estável, que está perdendo por algum lugar e eu tenho que repor perfeitamente nesse paciente para manter a homeostase. Aqui não, aqui eu tenho que saber qual tipo de choque e ser agressivo em cima do tipo de choque. Para isso eu tenho que entender se a resposta desse paciente é rápida, se ela é transitória ou se esse paciente não tem resposta. Tá? Por quê? Porque isso aí provavelmente isso aí vai definir se eu vou usar sangue ou não vou usar sangue. Tá? Se eu tenho uma resposta rápida, ótimo. Então eu tipei o paciente, eu vou manter aquele sanguezinho ali de olho, mas provavelmente eu não vou usar. Se eu tenho uma resposta transitória, já pede o sangue. Você vai ter que usar. Se eu não tenho resposta, esse paciente já tem que ser transfundido de imediato. É isso aí, pessoal.